todos nós, sem exceção, em algum momento da nossa vida precisamos tomar decisões. E muitas dessas decisões são decisões importantes da nossa vida. Alguns têm que tomar a decisão de se casar, então quer ser direcionado pelo Espírito Santo, né, em uma escolha tão importante como essa. Alguns querem receber direções da parte de Deus, ser guiado pelo Espírito Santo para entrar em negócios, para fechar negócios, ou tantas áreas, né, que precisamos de iluminação da parte de Deus para sermos guiados por Ele, para sermos direcionados pelo Espírito de Deus. E a pergunta a ser feita é: como que Ele nos guia na nova aliança? Como que Ele trabalha em nós e através de nós? É óbvio que não há fonte melhor para entendermos como que o Senhor nos guia se não for a sua palavra. A palavra de Deus é a nossa fonte, é por meio dela que aprendemos tudo o que precisamos aprender de Deus e no nosso relacionamento com Ele. Quando olhamos, por exemplo, lá em Salmo 119, no verso 130, o texto menciona que a entrada das palavras do Senhor, ela traz luz e dá entendimento aos simples. O texto, que é um dos textos mais conhecidos, né, que é Salmo 119, verso 105, menciona que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Então, a palavra, ela ilumina o nosso hoje e o nosso amanhã. Na verdade, quando fala sobre lâmpada para os nossos pés, fala sobre a palavra de Deus iluminando o nosso hoje. Luz para os nossos caminhos, iluminando o nosso amanhã. Mas ela só vai iluminar o seu amanhã se iluminar o seu hoje. Amém, irmãos? Então, a palavra que você está recebendo hoje já te projeta para o seu futuro. Então, precisamos da palavra de Deus. A palavra é o nosso fundamento. Sem a palavra, o cristianismo não passa de superstição, né? Com ideias mirabolantes. Eu fico pensando quando penso, na verdade, a respeito desse assunto, né, sobre como ser guiado pelo Espírito de Deus, como ouvir a voz de Deus. Há tantas ideias, tantos pensamentos equivocados a respeito desse assunto, tantas ideias loucas que as pessoas, né, têm e pensam que estão sendo guiadas pelo Espírito de Deus. Quando, na verdade, quando olhamos para o texto bíblico, percebemos que não é bem assim a forma que a Bíblia ensina. Então, vamos aprender nessa noite que o nosso espírito é a lâmpada do Senhor. É o lugar por meio do qual o Senhor nos guia. Como Jesus mencionou aqui, ele disse que tinha muita coisa, né, para nos dizer. Ele estava conversando com os seus primeiros discípulos, e isso se estende a nós, amém? Mas ele mencionou que eles não podiam suportar naquele momento. Por que eles não podiam suportar naquele momento? Porque a lâmpada espiritual deles ainda não havia sido acesa. Em Provérbios 20, verso 27, o texto menciona que o espírito humano é a lâmpada do Senhor. E quando lembramos da lâmpada, lembramos de algo que está projetando a iluminação. Ou seja, o nosso espírito é o meio pelo qual o Senhor projeta a sua luz, projeta as suas direções. E o texto menciona que o espírito humano, o nosso ser espiritual, é a lâmpada do Senhor, por meio do qual ele esquadrinha todo o íntimo do nosso ser. Então o texto menciona que a forma como Deus nos guia, a forma como Deus se comunica conosco é a partir do nosso espírito. Amém, irmãos? É a partir do nosso ser espiritual. Mas até então, nesse momento aqui, os discípulos ainda não haviam nascido de novo. E por isso que ele mencionou, né? Jesus mencionou que eles não podiam suportar naquele momento. Mas ele disse também no verso 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Ele vos guiará a toda a verdade. Então, observe que ele menciona que ele nos guiaria. Ele não disse, ele vai te empurrar. Ele vai te guiar. Amém, irmãos? E ninguém pode ser guiado se não der o primeiro passo. Então devemos entender que o Espírito Santo, ele quer nos guiar. Ele quer nos direcionar. É o primeiro ponto a ser entendido nessa passagem aqui. O Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade. Mas o texto continua mencionando, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão
de vir. Vos anunciará aquilo que está por vir. Estamos acostumados com o GPS, né? Aqui é GPS, né? Guiados pelo Espírito Santo. E é interessante, né, que ele anuncia, o texto menciona aqui, Jesus dizendo que ele nos anunciaria as coisas que estão por vir. E quando ele fala aqui sobre o Espírito Santo nos anunciar coisas que estão por vir, não é só sobre questões escatológicas, porque escatologia, como bem sabemos, é o estudo dos últimos dias, daquilo que está por vir. E vemos todo o Novo Testamento ensinando, né, a Bíblia como um todo, e no Novo Testamento vemos o ensino sobre a consumação de todas as coisas. Sobre o ensino, por exemplo, em 1 Coríntios 15, primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, no capítulo 4, Paulo ensinando sobre o arrebatamento, falando também sobre o período tribulacional, mas o que vemos é que, além de anunciar as coisas que estão por vir, nas questões escatológicas, devemos entender que o Espírito Santo quer te guiar de forma pessoal. Amém, irmãos? Quer te guiar de forma pessoal. O Espírito Santo quer anunciar para você, a você, as coisas que estão por vir na sua vida. Sabe o que eu aprendo com isso? Que se aprendermos a ser guiados pelo Espírito Santo, né, pelo Espírito de Deus, quando um crente aprende a ser guiado pelo Espírito de Deus, ele não é pego de surpresa. Amém, irmãos? Um crente que aprende a ser guiado pelo Espírito Santo, ele não é pego de surpresa. Porque o Espírito de Deus está em você, não como um enfeite. Há um propósito pelo qual ele veio habitar em nós, está em nós. E o texto menciona que ele vai nos guiar em toda a verdade e vai nos mostrar aquilo que está por vir. Ele vai nos anunciar aquilo que está por vir. Amém, irmãos? Eu não sei quanto a você, mas eu quero ser guiado pelo Espírito Santo naquilo que está por vir. Eu quero saber de coisas de forma antecipada. Eu não quero ser pego de surpresa em minha própria vida. Eu posso saber aquilo que está por vir antes mesmo de acontecer. Você pode saber. Amém? O texto menciona que ele nos anunciaria aquilo que está por vir. Aí no verso 15 ele continua dizendo: tudo quanto o Pai tem é meu, por isso eu vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então o que percebemos aqui é que o Espírito Santo fala, ele anuncia. E como Jesus mencionou de forma muito clara, ele quer nos guiar e nos mostrar aquilo que há de vir. Em Romanos capítulo 8, abra comigo por favor, Romanos capítulo 8, é um texto bem conhecido também, principalmente no nosso ministério. Romanos capítulo 8, verso 14. Está escrito aí, Romanos 8, verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vocês observaram que lá no primeiro texto que lemos, vimos que Jesus mencionou que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. Aqui o texto menciona que todos que são guiados pelo Espírito de Deus. Observe que a mesma palavra é usada, guiar, ser guiado. O mesmo verbo é usado. Então, o Espírito Santo veio para nos guiar em todas as coisas. E o texto é claro em mencionar que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes sim, são filhos de Deus. Então, observe que ser guiado pelo Espírito de Deus é um privilégio de filho. Amém, irmãos? E a sua empolgação está me animando bastante, viu? Mas ser guiado pelo Espírito Santo é um privilégio de filho. Só está disponível aos filhos de Deus. Porque como Jesus mencionou em João capítulo 14, o Espírito que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Então, vamos comigo, por favor, lá para essa passagem. João capítulo 14, por favor. João 14,
verso 16. João capítulo 14, verso 16. Está escrito aí: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, observe o que é ensinado por Jesus aqui. Ele disse que o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Então, esse mundo é movido por aquilo que se vê. Esse mundo é movido por aquilo que se conhece nos 5 sentidos, no aspecto natural. Quando um pecador recebe a mensagem, o pecador está recebendo a mensagem sobre Cristo. Ele está recebendo Cristo. Embora o novo nascimento seja uma obra do Espírito Santo. Porque, como disse Jesus em João capítulo 16, ele quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado de não crer em Jesus. Então, é óbvio que a obra do novo nascimento é uma obra do Espírito Santo. João 3, verso 6 menciona que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Em Tito capítulo 3, a partir do verso 5 ali, Tito vai mencionar, que, na verdade Paulo vai mencionar que fomos lavados regenerados pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Fomos salvos por meio desse lavar regenerador. Então, a obra do Espírito Santo, na verdade, o novo nascimento, é uma obra do Espírito Santo em nós. Mas quando o pecador está recebendo a mensagem, ele está ouvindo sobre Cristo. Amém, irmãos? Sobre o Cristo. Por isso que o texto menciona aqui o próprio Jesus dizendo: e o Espírito que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece. Aí ele continua dizendo: vós o conheceis, porque ele habita convosco. Habitava com os discípulos na pessoa de Jesus, porque o Espírito Santo estava em Jesus. Mas esse mesmo Espírito Santo que habitava com eles por meio de Jesus, Jesus mencionou: ele estará em vós. Amém, irmãos? Então, é um privilégio de filho, de quem nasceu de novo. É por isso que Paulo ensinou: todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então, a prova que somos guiados pelo Espírito de Deus é porque temos o Espírito Santo em nós, disponível para nos guiar em toda a verdade, em todas as coisas. Amém, irmãos? Esse assunto é muito amplo, né? Não dá para falar sobre um assunto inteiro em uma noite só. Mas eu vou mostrar para você que quando o Novo Testamento apresenta sobre o nosso espírito, fala também sobre o nosso coração. E é claro que a mensagem do profeta Jeremias 17, verso 9, quando o texto menciona que o coração do homem é enganoso, algumas pessoas têm algumas dúvidas nessa passagem. Tem alguns questionamentos nessa passagem. Como eu disse, meu propósito não é falar sobre isso hoje, não tem como falar sobre o assunto inteiro, mas de lá para cá muita coisa mudou. Amém, irmãos? Ele está falando sobre um coração antes da vinda do nosso Senhor, antes da vinda do Espírito Santo. De lá para cá muita coisa mudou, gente. Vimos que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Vimos também que Jesus mencionou que o ministério do Espírito Santo é literalmente nos guiar. Não é à toa que a nova aliança, em 2 Coríntios 3, verso 8, é chamada de o ministério do Espírito Santo. A palavra ministério ali significa serviço, ou seja, há um trabalhar do Espírito Santo, um serviço, uma obra dele, desde o novo nascimento até a glorificação do nosso corpo. Amém, irmãos? Então, há uma obra diária do Espírito Santo em nossa vida. Então, precisamos entender como ouvir Deus. Porque o que Jesus mencionou, tem muitas coisas para vos dizer, mas não posso dizer agora, porque vocês não podem suportar. Mas quando o Espírito Santo, ou o Espírito da verdade vier,
quando ele disse que nos guiaria toda a verdade, o que Jesus tem para nos dizer e o Pai tem para nos dizer depende da obra do Espírito Santo em nós. Ele fala, ele se comunica por meio do Espírito Santo. E como mencionei aqui, o crente que aprende a ser guiado pelo Espírito Santo, ele não é pego de surpresa. Amém, irmãos? E aqui eu estou falando sobre o crente, o nascido de novo. Não estou falando especificamente dos pregadores, do profeta ungido pelo Espírito de Deus. Estou falando com todos os filhos de Deus, afinal de contas, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Tem algum filho de Deus aqui? Então Paulo está falando com você. Então, ser guiado pelo Espírito Santo é um privilégio de filho. Amém, irmãos? E Jesus mencionou, ele estará em vós. Em vós onde? Essa é a pergunta. Quando olhamos para 1 Coríntios 6, verso 7, se quiser pode tomar nota, Paulo ensina que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Então Paulo fala sobre a nossa parte espiritual, porque como bem sabemos, a primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, no capítulo 5, verso 23, Paulo ensina que somos um ser espiritual. Ele vai dizer que o mesmo Deus da paz nos santifique em tudo. E o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo cita as nossas três dimensões, espírito, alma e corpo. Ele cita em ordem de importância, porque fomos criados para vivermos de dentro para fora. Amém, irmãos? E o texto menciona que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Quando olhamos para 1 Coríntios 6, verso 19, vemos Paulo ensinando que, ali por volta do verso 19, ele vai mencionar isso, que hoje somos o templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. Ele havia dito isso também em 1 Coríntios capítulo 3. Agora você há de concordar comigo que o nosso corpo, sendo o templo do Espírito Santo, ele só se tornou o templo do Espírito Santo porque, primeiro, o nosso corpo é a casa do nosso espírito. Porque o Espírito Santo habita no nosso espírito. Amém, irmãos? Pelo fato do nosso corpo ser a casa do nosso espírito, o nosso corpo virou o templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita no nosso espírito e o nosso corpo é a morada do nosso espírito. Amém, irmãos? Quando olhamos para Gálatas capítulo 4, abra comigo, por favor, Gálatas 4, verso 6, Gálatas 4, verso 6. Gálatas 4, verso 6, está escrito: E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Não parece muito com Romanos 8,14? Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, ser guiado pelo Espírito é resultado de ser filho. Porque somos filhos, temos o Espírito Santo. Temos o Espírito de Deus. Aí Paulo menciona aqui que, porque somos filhos, Deus enviou ao nosso coração, não à nossa mente, não ao nosso corpo, ele enviou ao nosso coração. Coração aqui é sinônimo de espírito. Ele enviou ao nosso espírito ou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Então, observe que o Espírito Santo está no nosso espírito, está no nosso coração. Amém, irmãos? Ele está no nosso coração. Por que estamos destacando isso? Lembra que eu citei aqui
Provérbios 20, verso 27, onde o texto menciona que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então, o meio pelo qual Deus escolheu para projetar a sua luz, nos iluminar a nossa caminhada, é através do nosso ser espiritual, do nosso espírito. Jesus já havia mencionado algo muito parecido. Lembra de João capítulo 7, a partir do verso 37? Ele mencionou: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Observe que a atenção está voltada para o nosso ser espiritual, para o nosso coração. Paulo não está falando sobre a nossa mente, Paulo não está falando sobre os seus pensamentos, não está falando sobre o seu corpo, ele está ensinando sobre o nosso espírito. A nossa parte que nasceu de novo quando recebemos Jesus como nosso Senhor. Então o texto menciona que o espírito humano é a lâmpada do Senhor. Então, quando Deus quer iluminar a sua vida, Ele acessa o seu espírito. Ele acessa o seu coração. Daí já dá para entender que da antiga aliança para cá muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou. Porque o mesmo Deus que mencionou que o coração do homem era enganoso, mostrando a insatisfação na condição em que o homem estava, é o mesmo Deus que disse que nos daria um novo coração, nos daria um novo espírito. Espírito novo ia por dentro de nós. Tanto em Ezequiel capítulo 11 como em Ezequiel capítulo 36. E quando olhamos aqui esse texto, vemos que, porque somos filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Então devemos entender que somos guiados por Deus a partir do nosso ser espiritual. E já que somos guiados pelo Espírito Santo a partir desta dimensão espiritual, devemos entender, irmãos, que precisamos sensibilizar esta área. Devemos aprender a ouvir o nosso próprio espírito. Porque a informação que você precisa receber da parte de Deus não está fora, está dentro de você. Amém, irmãos? A informação que você precisa receber da parte de Deus não está em um profeta milagroso. Amém? E graças a Deus pelos profetas, ungidos pelo Espírito de Deus, é um dos 5 dons ministeriais. Precisamos desse dom em operação. Já vamos entrar em detalhes como esse aqui. Precisamos. Mas na nova aliança, somos guiados, não por manifestações através tanto dos profetas, ou ficar dependendo de outros tipos de manifestações. O Espírito Santo, ele quer guiar você de forma pessoal. Amém, irmãos? Deixe os dons se manifestar. Deixe Deus conduzir o profeta ou outra pessoa, né? Não só o profeta na profecia, mas outras pessoas. Deixe Deus guiar as coisas como Ele quer guiar. Deixe Deus se manifestar como Ele quer se manifestar. Deseje os dons espirituais. Mas o que estamos ensinando é, quando esses dons não estiverem em operação, você não precisa ficar sem receber direção da parte de Deus, sem ser orientado por Ele, só porque não tem algum tipo de manifestação. Não precisamos viver a nossa vida como aquela música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você tem o Espírito Santo habitando em seu interior. Você não precisa ser pego de surpresa. Romanos 8,16. Abra comigo, por favor. Romanos capítulo 8, verso 16. Romanos capítulo 8, verso 16. Está escrito aí, depois de Paulo ter dito, né, que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, então
é um privilégio de filho, ele vai mencionar depois, no verso 6, o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito testifica com a nossa mente. É isso que está dizendo aí? É isso, irmãos? Eles testificam com o quê? Com o nosso Espírito. Não é em nenhuma parte do nosso corpo. É com o nosso Espírito, irmãos. Agora, o que é interessante é quando ele menciona o Espírito testifica com o nosso Espírito. Observe que ele não disse somente, né? Já seria muito bom, mas ele não disse para o nosso Espírito, ou ao nosso Espírito, ele disse com o nosso Espírito. Qual que é a diferença, Mateus? A questão é, quando ele menciona que ele testifica com o nosso Espírito, isso nos mostra que o que vamos ouvir da parte de Deus depende e muito de como ouvimos o nosso próprio Espírito. Porque ele testifica com o nosso Espírito. Ou seja, o que o Espírito Santo diz está em mim com o que o nosso Espírito está dizendo. É com ele, irmãos. É com o nosso próprio Espírito. É lá que o Senhor nos guia. Ele disse que ele testifica o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Agora, a palavra testificar no texto grego significa testemunhar juntamente com, confirmar. Então, testificar aqui significa testemunhar, confirmar. Agora, o que é mais impactante nesse texto é que essa testificação é a respeito da nossa filiação. Vocês observaram que, e você há de concordar comigo, né? Que não existe nada mais importante em nossa vida do que a salvação. Não é verdade? Não existe nada mais importante do que a salvação. E para você saber que você é filho de Deus, Deus não escolheu confirmar através da manifestação de um anjo. Não foi através do próprio Cristo aparecendo para te confirmar. De um anjo, você tendo uma visão de um anjo, onde o anjo disse, eis que te digo, o Senhor me enviou até você para te dizer que o seu nome está escrito no livro da vida. Não é isso que o texto está dizendo. Não precisa de um profeta ungido aparecer e dizer, você é um filho de Deus. O texto menciona que o Espírito testifica com o nosso Espírito, é uma percepção interior, é uma confirmação interior, é um testemunho em nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém, amém, irmãos? É um testemunho. Agora, o que é interessante é que, no assunto mais importante da nossa vida, que é a filiação, porque não existe nada mais importante do que isso. Saber que somos filhos de Deus. No assunto mais importante da nossa vida, que é a filiação, ele escolheu confirmar, através de um simples, me perdoe pelo simples, um simples testificar em nosso coração que somos filhos de Deus, por que nas outras áreas da nossa vida seria diferente? Se na área mais importante, vem através de uma percepção interior, um testemunho interior, uma confirmação no nosso espírito. Então, isso nos mostra claramente que, nos assuntos menos importantes, porque se a salvação é a área mais importante, os outros é menos importante do que a salvação. Então, se nos assuntos menos importantes, quando vamos ser guiados, devemos entender que somos guiados da mesma forma, irmãos. Através de um testemunho interior. E o que vemos aqui é que Jesus havia mencionado que o Espírito Santo nos mostraria as coisas que hão de vir. E a primeira área mais importante veio através de uma testificação interior, uma percepção em nosso próprio espírito. Desde o momento em que eu nasci de novo, mesmo quando, na época, eu não tinha tanto conhecimento bíblico assim, eu sabia porque sabia. Como eu sabia, eu não sabia, só sabia que eu era filho de Deus. Era aquela percepção.
Era aquela confirmação interior. Não tinha nada de mirabolante. Não tinha nenhuma manifestação espetacular. Eu não tinha visto nenhum tipo de anjo. Mas eu sabia por dentro. Eu sou filho de Deus. Você sabe por dentro, você é filho de Deus. E não adianta alguém tentar chegar até você e dizer que não é. Você sabe que é. 1 João 3,14 ensina que sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Observe o que João menciona. Sabemos que passamos da morte para a vida. Ou seja, é possível ter certeza da salvação? É possível. Eu só vou saber se eu sou salvo ou não quando chegar lá. Aí João chega e ensina. Sabemos que passamos da morte para a vida. Ou seja, a respeito da nossa salvação, é algo que o crente sabe. Você sabe porque sabe que você recebeu a salvação, que você passou da morte para a vida. É um conhecimento interior, irmãos. 1 João capítulo 5, por favor, verso 10. 1 João capítulo 5, verso 10. Está escrito em 1 João 5. Vamos ler a partir do verso 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si, o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Observe que João ensina aqui, aquele que crê no Filho de Deus, e quem creu no Filho, nasceu de novo. Quem creu no Filho, se tornou filho de Deus. Lembra de João capítulo 1, a partir do verso 11, ele veio para os seus, mas eles não receberam Jesus. Aí verso 12, mas todos quantos o recebeu, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade humana, mas de Deus. Em outras palavras, salvação não é ideia humana, é ideia divina. Você nasceu do alto, você nasceu de Deus. Amém, irmãos? E recebemos esse poder de ser feito filho de Deus quando cremos nele. Aí João ensina que aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Não parece muito com o que Paulo ensinou em Romanos 8,16? Ele disse que todos que são filhos de Deus, na verdade o verso 16 vai dizer, o Espírito testifica ou dá testemunho com o nosso próprio Espírito que somos filhos de Deus. Aí João menciona, aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Em si onde? No nosso espírito. Então quem crê no Filho de Deus sabe que tem em si o testemunho, tem a vida eterna. Através dessa testificação interior, essa percepção no nosso espírito. Em muitos momentos, essa percepção, esse testemunho interior, ele se manifesta através de uma paz, ou pode se manifestar também através da falta desta paz. Colossenses 3, por favor, verso 15. Colossenses 3, verso 15. Está escrito aí, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Então observe que Paulo menciona aqui, seja a paz de Cristo, não é de qualquer pessoa, é do próprio Cristo, o árbitro em vosso coração.
E sabemos muito bem que o árbitro em uma partida é aquele que decide, vai, em certo sentido, direcionar a partida, organizar a partida. Então, Paulo está ensinando aqui que a paz de Cristo é esse árbitro no nosso coração. Agora, o que eu quero que você entenda é que isso está disponível somente para quem nasceu de novo. Somente para o Filho de Deus. Para quem não nasceu de novo, não é seguro ouvir o próprio coração. Não é seguro ouvir o próprio Espírito. Mas para a pessoa que nasceu de novo, irmãos, devemos entender que a forma como o Senhor os guia é através do nosso próprio coração, do nosso próprio Espírito. Então é necessário sensibilizar a nossa parte que ouve Deus. Diante das decisões que vamos tomar em nossa vida, seja elas em qualquer tipo de decisão, qual for a decisão, haverá uma paz em nosso coração. Como o irmão Rega diz, né? Ele disse que é como um sinal verde. Quando estamos no trânsito, é como se fosse um sinal verde. Ou haverá uma falta de paz, como se fosse um sinal vermelho em nosso coração. Diante das decisões que precisamos tomar, se você sensibilizar o seu espírito a ponto de conseguir ouvir a voz do Espírito Santo em seu espírito, você vai perceber isso. Chegará em algumas situações que você sabe porque sabe, como sabe, às vezes você não vai saber com a sua mente natural, mas sabe no seu interior a direção que você deve tomar. Irmãos, seríamos livres ou libertos, né? Na verdade, vou colocar dessa forma: evitaríamos muitos problemas em nossa vida se aprendêssemos a ser guiados pelo Espírito Santo. Agora, ser guiado pelo Espírito Santo depende da sensibilidade do nosso espírito. Lembra do que Paulo ensinou em 1 Coríntios capítulo 2? Ele disse a partir do verso 10: mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Aí o verso 11 ele vai dizer: pois qual dos homens sabe do próprio homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém sabe, senão o Espírito de Deus. O que Paulo está ensinando com isso? Ele está dizendo, qual dos homens, vamos colocar no nosso contexto aqui, qual dos homens sabe mais do homem, senão o seu próprio Espírito nele está? Em outras palavras, eu posso tentar falar com você, né? Me comunicando com você de todas as formas, tentando falar sobre detalhes do que há da parte de Deus em minha vida, do que Deus tem comunicado comigo, do plano de Deus, do ministério que Ele me confiou, e você não vai entender, você não vai ver como eu vejo no meu espírito, como eu vejo em meu coração. Porque qual dos homens sabe mais do homem, senão o seu próprio espírito nele está? Em outras palavras, o seu espírito sabe de coisas que a sua mente não sabe. Há situações que a sua mente vai sinalizar, há decisões que você terá que tomar, que a sua mente vai sinalizar para você entrar em certos negócios, entrar em certas situações, mas haverá um freio em seu coração. Haverá um freio em seu espírito. Ao contrário, também é verdade. Há situações em que a nossa mente vai questionar, mas o seu espírito vai sinalizar, o nosso espírito vai sinalizar que é para prosseguirmos. O seu espírito sabe mais do que a sua mente. O seu espírito sabe de coisas que a sua mente não sabe. Precisamos sensibilizar o nosso espírito. O Espírito testifica com o nosso espírito. Então, ouvir Deus depende muito de como ouvimos o nosso próprio espírito. Do quanto o nosso espírito está sensível. Amém, irmãos? Estão entendendo? Depende muito da sensibilidade do nosso próprio espírito, irmãos. Então, um crente não precisa ser pego de surpresa. Não precisa. Quantas situações que vamos tomar, irmãos?
que no nosso coração está arranhando? Particularmente, eu não lembro sequer uma vez, depois que me reconciliei com o Senhor, se teve algum dia que eu falei palavrão, por exemplo. Por que eu estou citando isso? Você vai entender agora. Se você que nasceu de novo, você tendo nascido de novo, se você fala de qualquer forma, conduz a sua vida de qualquer forma, e não há um freio interior, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Antes de nascer de novo, era normal viver no pecado, era normal falar palavrão, e aquilo não incomodava o meu espírito. Mas depois que eu nasci de novo, parece muito bem com o que João ensinou, né? 1 João capítulo 3. Ele vai dizer: amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus. Vocês observaram que a nossa confiança diante de Deus depende, em muitos contextos, do que diz o nosso coração? Do que diz o nosso próprio espírito? Se o nosso coração não nos condena, porque não é o Espírito Santo que condena, ele convence. Ele pode sim mostrar o caminho de volta, mostrar que eu estou errado naquela caminhada. Mas quem não concorda, que está condenando, mostrando a condição em que eu estou, é a minha própria natureza. É óbvio que o Espírito Santo está testificando com o meu próprio interior, mostrando que eu estou no caminho errado. Mas a nossa confiança em Deus depende sim, e muito, do que está dizendo o nosso coração. Amém, irmãos? Depende muito. Então, o texto menciona que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Mateus, como ouvir Deus? Poderíamos fazer essa pergunta, por exemplo, no momento dos dízimos e ofertas, onde em alguns contextos pode haver uma nota de 100 em seu bolso, uma nota de R$2. Naquele momento, em muitos contextos, queremos tirar a nota de 2. Quando vem aquela sinalização, aquele testemunho interior para dar de 100. Aí a pergunta que podemos fazer é Deus ou o diabo que está falando comigo? É o diabo só se ele se converteu, né? Porque em momentos como esse, vamos perceber que há uma sinalização no nosso coração. Há uma percepção no nosso interior, irmãos. São coisas simples da vida. Por exemplo, quando estamos em uma roda de amigos e de repente a fofoca começa, ouça o seu coração e perceba se ele concorda com aquele contexto. Nesses momentos, irmãos, percebemos que o nosso coração vai sinalizar que Deus não está em concordância com aquilo. É uma percepção interior, não é um anjo aparecendo, não é um profeta debaixo da unção do Espírito, é uma percepção no nosso coração que não está certo. Então, obedecendo essas sinalizações, vamos trabalhar na sensibilidade do nosso espírito para decisões mais importantes em nossa vida. Se seguirmos ouvindo essas direções, praticando aquilo que o Espírito Santo está dizendo no nosso espírito, vamos estar habilitados, aptos para as próximas direções. Mas se negligenciarmos, vamos insensibilizar o nosso espírito. E volto a mencionar, irmãos, na nova aliança, porque somos a nova aliança. Amém? A nossa praia é a nova aliança. No Antigo Testamento, o profeta guiava o povo. O povo dependia da boca do profeta. Mas a nova aliança não, irmãos. Na nova aliança não. O profeta no Novo Testamento não está no mesmo patamar do que o profeta no Antigo Testamento. Não é para guiar o povo. Tem gente que não decide se o profeta ou o pastor não disser. Se fulano de tal não falar. Tem gente que não casa se um homem ungido por Deus colocar a mão sobre mim e falar, se aquela pessoa entrar aqui hoje de vermelho, é porque é a vontade de Deus para a sua vida. Que loucura é essa que esse povo vive por aí, né?
e vemos que é justamente a falta de conhecimento a respeito do assunto. Em Atos capítulo 21, verso 8, Atos 21, verso 8, olha algo interessante a respeito disso aqui, que eu estou ensinando a vocês, a respeito de aprender a ser guiado pelo Espírito Santo e a como perceber as sinalizações da parte de Deus e até mesmo se mover, tanto no ministério profético, como receber profecias da parte do Senhor. Poderíamos olhar esse tópico como interpretando profecias pessoais. Aí em Atos 21, verso 8, está escrito: no dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta, chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. E talvez poderíamos pensar, né, lendo até aqui, talvez poderíamos pensar que aquela manifestação, né, através daquele profeta foi para guiar a vida de Paulo. Está vendo? Não era para Paulo ir para Jerusalém. Mas é óbvio que essa declaração aqui deve ser entendida tanto dentro do contexto como do contexto do Novo Testamento. Só vou apresentando aqui para a gente ganhar tempo, não tem tempo de abrir todos os textos aqui. Mas desde a conversão de Paulo, lá em Atos capítulo 9, verso 15, Paulo disse, na verdade Deus disse a Ananias, o Senhor disse a Ananias, para falar com Paulo, que Paulo ia ser testemunha dele, tanto entre os gentios, bem como os filhos de Israel, ali está no contexto de Jerusalém, está falando com os judeus, amém? É claro que tem judeus por todas as partes, no contexto primitivo, nos nossos dias também, né? Mas no contexto ele é judeu por todas as partes. Mas ele já havia falado a Paulo que era aos filhos de Israel também. E vemos nas viagens de Paulo que inclui sim Jerusalém. Amém, irmãos? E ele fala também sobre as autoridades. Ele entra o contexto do Império Romano. Paulo chegando em Roma para pregar a mensagem. Então, a abrangência ministerial do apóstolo Paulo, desde a sua conversão, a palavra de sabedoria, a palavra profética que Paulo recebeu é: você é um instrumento escolhido para ir aos gentios, ou seja, não judeus, aos filhos de Israel, e vai incluir o contexto de Jerusalém também, e as autoridades, contexto romano. Paulo indo para Roma. Até aqui tudo bem, né? Desde a conversão de Paulo. Quando entramos em Atos capítulo 13, o texto menciona que havia ali em Antioquia profetas e mestres. Entre eles estava Paulo e Barnabé. Quando disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Paulo, para a obra que os tenho chamado. Então, quem que estava chamando Paulo e Barnabé, gente? É isso mesmo, não precisa ficar com vergonha não, o Espírito Santo. Quem chamou foi o Espírito Santo. No caso de Paulo, desde a sua conversão, Deus já havia comunicado. Então, era algo que o Espírito Santo já vinha comunicando com Paulo, para a obra que os tenho chamado. Então, Paulo é separado. Aí no verso 4, o texto menciona que enviados, pois, pelo Espírito Santo. Paulo foi enviado por quem, gente? Pelo Espírito Santo. Então, vemos no texto que Paulo ele foi enviado pelo Espírito Santo. Então, vimos a vontade de Deus para Paulo na conversão, na separação para o apostolado. Agora, em Atos capítulo 19, volta aí, por favor, você está em Atos 21, volta para Atos 19. No verso 21, Atos 19, verso 21, está escrito: cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando depois haver estado ali, importa-me ver também Roma.
Então Paulo resolveu onde ia Jerusalém, gente? Em seu espírito. Desde a conversão, Deus já estava falando com Paulo, não estava? Depois Paulo resolveu em seu espírito. Como que o crente é guiado? Através de onde? Do espírito. Do nosso próprio espírito. Quando olhamos para o capítulo 20, pula uma página aí. Capítulo 20, verso 22. Lembra que nesse tópico aqui eu estou falando sobre interpretar profecias pessoais, sobre como ser dirigido pelo Espírito de Deus. Atos 20, verso 22, está escrito: E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida como preciosa, ou preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, Paulo volta a mencionar que, constrangido em seu espírito, estava indo a Jerusalém. E qual que era esse constrangimento do espírito de Paulo? É que o Espírito Santo, de cidade em cidade, falava com Paulo a respeito das cadeias e tribulações que lhe aguardavam. Aí ele vai dizer: mas em nada considera a vida como preciosa. Nada. Geralmente gostamos de profecias, né? Daquelas do tipo: você vai prosperar, você vai abençoar, você vai correr a carreira, prosperidade para cá, para lá, para a direita, para a esquerda, por todos os lados. E glória a Deus por isso, amém, irmãos? Não há nada errado com isso, amém? Temos isso no texto bíblico, temos o texto ensinando sobre a prosperidade bíblica. Mas já imaginou receber uma profecia dessa aqui? Desde a conversão, você é o instrumento escolhido para sofrer pelo meu nome. Eu lhe mostrarei como importa sofrer pelo meu nome. Olha que mensagem maravilhosa. Talvez recebendo essa mensagem, pensaríamos conosco mesmo: sai para lá, chuta que é laço. Isso não tem nada de Deus nisso. Nada de Deus. Aí no capítulo 20, Paulo menciona: de cidade em cidade, o Espírito Santo, eu sou constrangido em meu espírito. De cidade em cidade, o Espírito Santo está me falando que o que me espera é cadeias e tribulações. Talvez poderíamos pensar: não é Deus que está me guiando. Quando na verdade, em muitos contextos, é Deus nos guiando em lugares onde não é muito confortável para a nossa carne. E geralmente queremos bater no peito, né? Em nada considero a vida como preciosa, contando que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Será mesmo, hein? Olha o contexto em que isso foi mencionado. Então, Paulo já sabia disso em seu espírito, em todo o contexto. Agora, no capítulo 23, do verso 11, olha o que está mencionando aqui. Capítulo 23, verso 11 de Atos. Está escrito: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, e aqui é o Senhor Jesus, viu? Que apareceu a Paulo. Pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, porque aqui ele já tinha ido a Jerusalém, assim importa que também faças em Roma. O que vemos nessa passagem aqui é que Jesus está confirmando o testemunho de Paulo a respeito da sua ida em Jerusalém. Então foi o próprio Senhor que falou com ele. Agora, lá no capítulo 21, vimos que chega o profeta Ágabo, debaixo de uma manifestação profética. Era Deus mesmo operando através dele, irmãos. Afinal de contas, foi ele quem disse, e Lucas relatou isso. Então foi Deus quem falou. O Espírito Santo, assim diz o Espírito Santo, ao dono deste cinto, disse que o que seria feito a Paulo, ele seria preso. Aí o povo, ouvindo aquela palavra, aquela mensagem, disse a Paulo, ou tentou impedir que Paulo fosse a Jerusalém. Talvez poderíamos pensar: não é a vontade de Deus que Paulo fosse a Jerusalém.
Não era o Espírito Santo que estava dizendo? Mas a questão é, foi Paulo quem escreveu 1 Coríntios capítulo 14, verso 29, onde ele menciona que quando uma profecia é liberada, ela deve ser examinada, julgada. Ei, gente, que Deus, glória a Deus, aleluia. Eu estou pregando a Bíblia, viu? Deve ser examinada. E não é o profeta sendo julgado, é a profecia, é o conteúdo. 1 Coríntios 13, 9 ensina que em parte conhecemos, em parte profetizamos. O conhecimento que temos nas revelações espetaculares, nas manifestações do Espírito, é um conhecimento em parte. Paulo ensina na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, que não devemos apagar o Espírito, não devemos desprezar as profecias, devemos julgar todas as coisas e reter o que é bom. O mesmo contexto, irmãos. Porque devemos entender o seguinte, que a profecia, ela é perfeita. O dom é perfeito. Amém? Porque é uma manifestação do Espírito. É do Espírito. Então a profecia é sim perfeita. Mas Paulo ensinou em 1 Coríntios 14, verso 12, que, visto que desejamos dons espirituais, devemos procurar progredir para a edificação da igreja. Então, a profecia é perfeita, mas nós estamos crescendo, irmãos. Somos nós quem progredimos. Progredimos em quê? Na nossa relação com o Espírito Santo, inclusive nas manifestações do Espírito. Porque em qualquer manifestação espiritual existe a parte divina e existe a parte humana. O que Deus fala comigo depende e muito da maturidade que eu tenho no meu andar com Ele, maturidade bíblica, da forma como eu vou aplicar o que Deus falou comigo. Porque a profecia pode ser perfeita, mas a aplicação pode não ser perfeita. E uma interpretação correta da profecia, na verdade, um examinar correto, depende tanto da maturidade de quem está falando, como da maturidade da pessoa que está ouvindo. Amém, irmãos? Depende muito. Porque se Paulo não fosse maduro espiritualmente, talvez ele ia pensar que não era a vontade de Deus, que Deus mudou de ideia. Mas não era isso que Deus estava dizendo para Paulo desde o início da sua conversão. A profecia vem para confirmar algo em nosso coração. Vem para confirmar o que Deus está falando conosco. Não havia nada de errado no que Deus revelou ao profeta Ágabo. Era isso mesmo. Era o que Deus estava falando com Paulo, irmãos. Como disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 14, verso 25. Quando isso se manifesta, os segredos do coração de uma pessoa é revelado. É o que aconteceu aqui nesse contexto. Era literalmente Deus falando através do profeta Ágabo. Mas vocês observaram que Ágabo não falou o que Paulo deveria fazer? Ágabo aqui, ele mencionou o que seria feito a Paulo, não o que ele deveria fazer com o que ele recebeu. Entendeu a diferença? Não foi dada para dominar, guiar a vida de Paulo aqui. O Espírito Santo trouxe uma revelação do que de fato aconteceria com Paulo. Mas as pessoas que ali estavam não eram maduras o suficiente e pensou que não era para Paulo ir. E graças a Deus pela maturidade de Paulo. Voltando para o capítulo 21, só para finalizar aqui, os versos que eu não li com vocês, que é o verso 13, né? No verso 12, quando eles ouviram essas palavras, eles rogaram para que Paulo não subisse a Jerusalém, parecendo que Deus mudou de ideia, né? Aí no verso 13, olha o que Paulo vai mencionar. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Olha o verso 14. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos, faça-se o quê? A vontade de quem, gente? Não era a vontade de Paulo não, viu? Era a vontade do Senhor. Porque Paulo já havia, na verdade, Paulo escreveu, como eu acabei de mencionar aqui, 1 Coríntios capítulo 14,
como devem ser as manifestações espirituais. No caso da profecia, é um exame daquilo que está sendo dito. Examinar, julgar o que está sendo dito. Então, aquelas pessoas que estavam no contexto de Paulo, imaturas, pensaram que aquilo era para guiar a vida de Paulo. Quando, na verdade, o Senhor trouxe uma revelação do que estava no coração de Paulo, do que Deus estava falando com ele, confirmando o que estava para acontecer. Não o que Paulo deveria fazer. Aí Paulo explica e vai dizer aqui, gente, estou pronto não só para ir para Jerusalém, como até para morrer pelo Senhor. Aí eles foram persuadidos que, peraí, isso é a vontade de Deus mesmo. Faça-se a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Então, para você ser guiado pelo Espírito Santo, você não precisa, presta bem atenção no que eu vou dizer, ligar para um homem de Deus, um ungido de Deus, perguntando, você tem uma palavra para mim? Porque quando olhamos 1 Coríntios 14, o texto menciona que quando houver revelação, falem 2 ou 3 e os outros julguem ou examinem. Em outras palavras, o profeta se manifesta quando há a revelação. No Antigo Testamento, o povo ia atrás do profeta para receber revelação. No Novo Testamento, o profeta se apresenta quando há a revelação. E entenderam a diferença, irmãos? Todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Há uma iluminação no nosso coração, irmãos. Há um testificar no seu interior. Um crente que aprende a ser guiado pelo Espírito Santo não é pego de surpresa. E dessa forma, irmãos, podemos ser abençoados por outros ministérios. Graças a Deus, irmão, já recebi tantas palavras proféticas em minha vida. Coisas que o Senhor estava revelando, de fato, publicamente, os segredos do meu coração. Confirmando, dando testemunho daquilo que o Espírito Santo estava dizendo. Mas quando havia algo que não tinha nada a ver, ou em alguns momentos na contramão do que Deus vem falando comigo, eu coloco na prateleira. E entendo que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu não sou perfeito, eu posso errar nas manifestações do Espírito. Se eu te disser algo, entendo o que eu vou dizer agora, se eu te disser algo da parte de Deus, que eu creio que recebi da parte de Deus, e não tiver nada a ver com o que Deus tem para a sua vida, ou se em algum momento não fazer sentido, me perdoe, porque eu também posso errar. Amém, irmãos? Devemos entender que somos guiados pelo Espírito de Deus. É pelo Espírito Santo. Então, no nosso interior temos a luz. Você tem a luz no seu interior, você não precisa ser pego de surpresa. Tudo que está por vir em sua vida, você pode receber isso de antemão. Você pode saber de forma antecipada. Pessoal da música, por favor. Você pode saber de forma antecipada o que há da parte de Deus para a sua vida, irmãos. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ele testifica. Amém, irmãos? Cremos em manifestações espetaculares, sobrenaturais. Eu amo os dons do Espírito Santo. Eu sou pentecostal, irmãos. Pentecostes, Atos capítulo 2, amo. Mas devemos entender que eu não preciso da aparição de um anjo para receber direção. Eu não preciso fazer provas com o Senhor. Ah, se o Senhor abrir aquela porta, é porque é a vontade do Senhor. Se a porta fechar, é porque não era a vontade do Senhor. Você sabia que nesse mundo Satanás é Deus? Ele estando nesse mundo, ele pode abrir porta e fechar a porta também. Nem toda porta que se abre é a vontade de Deus, não, gente. Precisamos aprender a ser guiado por dentro. Primeiro ponto, na verdade, a área mais importante, a forma principal, na verdade, é pela palavra. E depois é através do testemunho interior. Tudo que o Senhor se comunicar conosco estará em linha com a palavra. Amém, irmãos? Coloque de pé no teu lugar. Pai, te agradecemos por tudo que recebemos essa noite, Pai. Espírito Santo, queremos ser guiados por você. Queremos ser guiados a partir do nosso espírito, a forma segura, lugar onde Satanás não tem acesso, lugar onde não precisamos ou não podemos ser enganados. Podemos sensibilizar o nosso espírito a ponto de ouvirmos a sua voz.
Espírito Santo, queremos ser guiados por você em nossos negócios, nas decisões que vamos tomar. Jesus nos disse que você nos mostra as coisas que hão de vir, aquilo que está por vir. Nos mostre, sinalize em nosso coração. Queremos receber do Senhor. Queremos receber de Ti, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por Teu ministério em nós. Te damos graças, Senhor. Você pode render graças ao Senhor. Louve a Ele. Renda graças a Ele.